Beleza, pessoal? Tudo bom? Esse vídeo que tá para mim meio complicado de fazer, mas de qualquer forma eu vou fazer esse vídeo. Vou fazer esse vídeo para vocês aqui e tentar explicar um pouco mais sobre mim e sobre o que eu vou falar. Esse vídeo na realidade vai ser uma introdução sobre modelagem, tá? Eu vou dar uma noção para vocês. Primeiro, eu já falei os objetivos do canal. Agora eu vou falar com vocês sobre empreendedorismo e produção, tá? E vou tentar falar da forma mais simples possível. Uma dica bem simples do que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou começar a explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. E talvez vocês vão entender. Alguns vão entender, alguns vão achar complicado, mas não tem complicação, tá, gente? É só se informar, seguir os passos que vai dar certo. Primeira coisa, eu vejo muita gente vindo em mim perguntar sobre máquinas, aparelhos, isso e aquilo outro. Gente, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu tô até deixando para vocês aqui, olha só, eu comecei a fazer esses vídeos com a minha máquina fotográfica para vocês. Fiz por esporte, por brincadeira e... fiz um vídeo sobre pesca, depois eu não tinha mais assunto, comecei a fazer sobre o meu trabalho. E aí as pessoas ficam muito na dúvida, o Júlio é um professor, o Júlio é uma pessoa... Os que já me conhecem já sabem que eu sou uma pessoa simples, que não sou ninguém e sou igual a vocês. Tem um exemplo, tá aqui, ó, sendo o meu traseiro na máquina também, e tanto eu quanto minha esposa. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui é uma coisa pesada, não é brinquedo. Então, aquelas pessoas que vêm pra mim dizer que ama a costura, eu vou falar contigo, se eu tenho tanta coisa para amar a costura, é o mínimo que eu vou fazer, é amar a costura. Eu não amo a costura. Outras pessoas, as pessoas vêm me falar comigo sobre, você ajuda as costureiras? Não, o meu foco é termos profissional. 2, que esse profissional tenha as informações, porque, como eu digo sempre nos vídeos, quem tem que ter segredo, tá? Quem tem que ter segredo é cadeado. Eu não sou cadeado, não estou aqui para trancar informação e nem para poder ir de ilusão demais nas coisas, tá? O primeiro foco é o seguinte: as pessoas vêm sempre me perguntar, eu estou querendo fazer uma fábrica de calcinha, uma de pijama, uma de edredom, e disso, daquilo e daquilo outro. E eu vejo muito mais ilusão do que noção de mercado. O que eu quero dizer com isso? Gente, investir nisso demanda sim estudo. Deu-se uma certa impressão de que eu falava mal contra os cursos. É um engano. Porque não tem como você aprender uma coisa sem não fazer um curso. Eu mesmo sou cursado em mecânica, sou formado em mecânica, como vocês já viram aí. Sou formado em modelagem, conheço muito de costura. Só de trabalho nessa área eu tenho em média de uns 15 a 20 anos. E é de trabalho penoso, gente. Eu vou te falar contigo, são dias terríveis, né? Então não tenham ilusão. Se vocês vão trabalhar, querem montar um negócio, não tenham tempo, não deem tempo. Vá trabalhando um em cima do outro. Eu vejo muita gente falando, eu vou fazer camiseta porque camiseta é fácil. Você já notou que quantas pessoas estão querendo fazer camiseta? Milhares de pessoas querem fazer, porque acham que é uma coisa fácil de fazer. Eu vejo as pessoas me procurarem e falarem, Júlio, eu fiz modelagem, costura e tal. Gente, hoje eu vou falar bem claro, um modelista, ele tem que ter mais informação do que modelagem. E hoje o passo primeiro é aprender a costurar. Saber quais máquinas vai em cada situação, em cada tipo de tecido. Eu vejo formados e até gente que está desenvolvendo moda, trabalhando numa qualidade. Se vocês olharem bem para as costuras nos desfiles de moda, você vai ver que a pessoa que fez, ele não tem a mínima noção que aquilo que ele está mostrando ali é porque há um patrocínio para poder produzir ali da fábrica de tecido, disso, daquilo. Porque se for para ele vender aquilo que ele está mostrando na passarela, ele não vai vender. E esse não é o meu foco. Eu não estou nem falando desse pessoal que trabalha com moda. Eu estou falando com vocês que precisam ganhar o pão disso aqui, tá? De costura. Não é fácil. Não tenham ilusão, porque você ficou desempregado, eu vou comprar meia dúzia de máquina e vou
vou fazer agora a produção e vou sair vendendo, vou vender milhões. Gente, é um mercado que está se quebrando por falta de profissional, tá? Então, vá vender coxinha, né? Porque pelo menos fome todo mundo vai ter. Mas se você quer entrar aqui, preste bastante atenção, porque os investimentos são bem caros e os caminhos também são muito trocados. Ainda tem uma meia dúzia que esconde o jogo, né? Então é o seguinte, outra coisa, se você for investir em toda a linha, você está extremamente errado. Por quê? Quando você fala costura industrial, o que acontece quando você diz isso? Você está dizendo sobre industrializar um produto. E o que seria industrializar? Industrializar é entender que você tem vários processos que, apesar de rápido cada processo, você demanda de vários tipos de profissionais, tá? Então hoje eu sempre falo, eu falo na mecânica, eu sempre falo no corte, eu sempre falo num monte de assuntos, até na agulha eu já toquei no assunto. Por quê? Porque cada parte dessa faz parte da costura industrial. Uma questão muito complicada para mim é a tal questão do aparelho. Eu arrependi muito seriamente de ter colocado vídeo sobre aparelho. Por quê? Porque todos os dias eu pego 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que não têm a mínima noção da funcionalidade de um aparelho, querendo ele para produzir isso ou aquilo. E na realidade, e outra, muita gente fala, Júlio, faz um levantamento de quantos aparelhos eu vou precisar. Gente, a costura vai precisar de milhares de aparelhos. Talvez o que você tem que investir em aparelho, você vai ter que... Nem os valores das suas máquinas, se você for pôr na ponta do lápis, e nós pequenos empreendedores, nós temos que pôr na ponta do lápis todos os nossos custos, tá? Eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. Fica aí a dica que esse vídeo é sobre modelagem, para vocês entenderem como é que a indústria produz a modelagem, né? Porque eu vejo também muita gente entrando, investindo. Só um momento, gente, deixa eu ver aqui meu tempo aqui. Investindo, né? Ainda tenho tempo. Investindo em máquinas, isso e aquilo, e chega no fim do processo lá, as pessoas simplesmente se perdem ou desistem. Gente, olha, não desistam, aprendam, vocês costureiras, aprendam sobre essa questão produção de máquinas industriais. Não pensa que você vai comprar 5 máquinas para você sozinha trabalhar e que você vai vender horrores, que não funciona assim, não é dessa forma. Não pense que você vai comprar máquina para poder colocar 50 costureiras, que você vai tomar prejuízo. Então a intenção aqui é mostrar para vocês, o meu canal é justamente para aquelas pessoas que querem, apesar de não terem uma noção das coisas, começarem uma empresa da forma certa, ou começarem a vender suas peças da forma certa. Eu vou dar um exemplo claro. Esses dias eu tive muita pena de uma amiga que eu gosto muito, conheci pelo canal, que se tornou uma amiga pessoal minha, e ela me contando a história é o seguinte, eu não vou citar o nome dela aqui, ela tem 2 filhas e tal, e estava desempregada, comprou algumas máquinas, né, e aí ela, como já costurava, acho que fazia camiseta, pensou em entrar na linha de fazer biquínis lá na região dela, me ligou, me pediu um aparelho, eu pensando que era uma pessoa já profissional e tal, fiz o aparelho para ela, tem até o aparelho postado. E o que acontece? Essa pessoa comprou lá 100 quilos de um determinado tecido, igual esse aqui, ó, 100 quilos desse tecido, vamos supor que ela tenha comprado esse tecido, comprou 100 quilos disso para poder fazer os biquínis delas, tá? E ela comprou na minha mão um aparelho, comprou máquinas e investiu um pesado. Pra gente que é pequeno, ela investiu aí, eu vou pôr por baixo, uns 5 mil reais. Que era do sustento dela, da casa dela, isso e aquilo. Né? Foi na internet, comprou moldes, é por isso o vídeo que eu vou fazer aqui. Numa revista, que eu não vou falar o nome também aqui, que vem de modelagem pela internet. Chegou lá, as modelagens não batiam, não tinha como ser feita aquilo. Ela veio me questionar, eu falei, olha, realmente não é bem dessa forma. Aí o que eu vejo? Acontece muita gente, eu vejo muita gente querendo entrar na costura e não comprar a revista Manequim para poder fazer. Gente, quantas revistas daria um molde desse aqui para poder ser feito? E aqui é só um molde.
Dentro da revista Manequim vem uma folha de 60 por 60, com 60 moldes dentro. E eu, por exemplo, Júlio, sei graduar e até chegar aquela peça num tamanho. Mas você que está iniciando agora, como é que você vai fazer isso? Não tem como, né? Então esse primeiro vídeo vai ser 2 partes. Eu já fiz esse vídeo 5 vezes tentando abordar esse assunto de forma mais clara para vocês. Ainda não estou nem conseguindo me expressar no que eu quero chegar. O que eu quero chegar é que muitas das vezes é o seguinte: você primeiro, gente, pelo amor de Deus, se você quer comprar máquinas, aprenda a costurar, aprenda a soltar as peças com mais tempo. É até legal, gente. Olha, eu vou contar a minha vida. Eu comecei fazendo bolsa, passei pelo mesmo processo de vocês, de tomar couro, de chegar a desistir e tudo. Depois eu voltei para o mercado, vim estudar, aprendi uma parte mecânica e fiquei bem. Comecei a prestar serviço de empresa. Posteriormente aprendi também, eu fiz outros cursos na área de costura, beleza, fui fazer facção. Dali eu já fui ter que administrar mais funcionários junto comigo, né? E aí por diante, aí passei a produzir, um cara que não produzia nada, passei a produzir em torno de 70 mil peças num mês e tal. Então é o seguinte, por quê? Porque eu fui graduando, e vocês que estão iniciando devem primeiro entender, vocês têm que primeiro dominar a costura. Depois, Júlio, mas eu vou comprar um molde, quero fazer. Olha, vocês façam do jeito que vocês quiserem, mas entendam, eu só falo para pessoas que querem produzir para venda. Eu não tenho aqui a ideia de costura artesanal, né? E até dá certo esse tipo de costura quando você tem, no caso, igual eu, por exemplo, tenho um ateliê, vou fazer ainda moldes, ensinando moldes para vocês, mas antes eu tenho que explicar esses 2 pontos. O que é para venda, tá? E o que é para ateliê. Ateliê é diferente de venda de produção. Então, se você quer vender, você tem que ter essas informações que eu vou passar aqui. Se você quer montar um ateliê, aí você vai aprender modelagem, aí tem várias pessoas que vão te ensinar modelagem, porque você vai fazer uma peça, 2. Agora, no caso de quem precisa trabalhar e revender as peças que vão fazer, tem que ter esse passo que eu estou ensinando para vocês aqui. Primeiro você faz a costura, domina a costura. A partir do momento que estiver dominando a costura, vocês passem para a modelagem e para mecânica e até para outros ramos, tá? Mas o primeiro passo de todo, até para se fazer uma faculdade, eu vejo muita gente aí se formando em moda. Eu tenho muitos amigos assim, se formando em moda e que não sabem costurar. E aí chegam aqui, Júlio, eu quero produzir isso, produzir aquilo outro. Se você tem capital para investir, a gente produz. Se você está só com a ideia na sua cabeça, a gente não vai produzir, tá? Porque às vezes eu vou precisar de aparelho, eu vou precisar de linhas, eu vou precisar de máquinas, eu vou precisar de talhadores, e aí, como é que você vai fazer? Eu vou precisar fazer a modelagem para você. Se eu for sentar para poder fazer um molde, eu vou gastar aí em média, dependendo se for muito básico, eu vou gastar 2 horas. Eu vou poder vender esse molde para você por 10 reais? De forma alguma. Eu vou trabalhar 2 horas para te dar por 10 reais, eu não vou cobrir os meus custos, né? Então é bem isso. Essa é a primeira parte que eu vou falar sobre modelagem. Vou mostrar para vocês aqui, vou terminar o vídeo até aqui, mas não adianta assistir um vídeo só